Recomeçamos aqui o balanço do primeiro dia do julgamento do Mensalão. Outro tema que acabou não entrando em discussão, mas esteve presente aí no noticiário todos esses dias, é a questão da participação do ministro Dias Toffoli. Quer dizer, não se declarou impedido. Eu vejo motivos, né, para que ele se declarasse. Agora já é tarde. O que vocês acham? Eu imaginei que Bila. o procurador fosse... porque as questões que envolviam o ministro Dias Toffoli são complicadas, né? Desde quando ele trabalhou durante 2 anos na Casa Civil, foi advogado de Zé Dirceu, a namorada dele foi advogada de 1 ou de 2 réus, tal, etc. Já se manifestou? Já se manifestou sobre isso quando era advogado do Partido dos Trabalhadores na eleição de 2006. Portanto, era uma situação assim, absolutamente desconfortável. O ministro Marco Aurélio tinha dado uma declaração em que insinuava que Toffoli estava numa situação difícil, que se fosse ele, que era primo em 4º grau do Collor, em 1994, se sentiu impedido de julgar. Por muito menos. Por muito menos, tal e tal. Mesmo assim, eu acho que quando a questão do Márcio Tomás Bastos ocupou tanto tempo, eu acho que criou um clima e eu acho que o procurador fez uma avaliação de conjuntura, como a gente fazia nas assembleias estudantis antigamente, muito rápida, e falou assim, não, deixa para lá, não vou colocar essa questão agora, né? Você vê motivos para se declarar impedido? Eu talvez veja motivo para me declarar impedido para falar sobre o Toffoli. Tá certo. Mas, como ele falou, falo eu também. Não acho. Eu já me declaro aqui amigo, mas não impedido. Não tem, acho que não tinha razão. As razões políticas que são essas, no final, que poderiam fazer com que ele se declarasse impedido, não me parece que sejam muito diferentes, maior ou menor intensidade, das razões políticas de muitos que compõem essa corte, que foram muitos nomeados e têm proximidade com pessoas do partido, até porque a nomeação é do presidente da República, que é petista, tem outros nomeados por outros presidentes de outros partidos. Então, levando esse julgamento, ou dando a ele um caráter político, nós temos várias pessoas com várias ligações políticas, o que é natural no Supremo. Queria que o Reinaldo comentasse isso e também o voto dele hoje, né? Que ele votou contra o Lewandowski. Votou contra o Lewandowski, mas eu, se fosse ele mesmo, nessas circunstâncias, votaria, já explico o que eu quero dizer. Veja só, eu entendo... Eu começo com uma coisa histórica, quer dizer, eu fui um crítico severíssimo da indicação do Toffoli. Eu também. Depois, elogiei-o fartamente pelos votos que ele andou dando no Supremo, e até alguns leitores apontaram uma contradição. Eu disse, contradição nenhuma. Eu não voto, eu sim não faço juízo ad hominem, como diria o companheiro Lewandowski, companheiro ministro, com todo respeito, naturalmente. E, portanto, se ele votou direito, eu vou elogiar. E agora, acho sim, pelo entendimento, viu, Podvo, bem de não especialista dos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, e fala lá em cônjuge envolvido na causa. Eu entendo que o Supremo estabeleceu que até menino com menino e menina com menina é união civil estável. Exatamente. Portanto, o Toffoli sendo um menino e a advogada sendo uma menina com quem ele mantém uma relação estável... Vive. Considerando união estável, para mim, caracteriza claramente, neste caso, portanto, da advogada, da mulher dele, ele se pronunciou sobre questões na franja do Mensalão. Esse processo de 2010 é sobre o Mensalão. Este mesmo Toffoli se declarou impedido de votar justamente a questão do casamento, da união civil entre homossexuais, porque ele havia atuado na questão como advogado-geral. Nesta questão ele se declara impedido. Mas aí é uma questão objetiva da lei. Mas, veja, eu estou com aqueles e com alguns ministros do Supremo do passado e do presente, que entendem como o Marco Aurélio se manifestou, embora provavelmente vai inocentar todo mundo, porque já andou dando pistas, eu estou entre aqueles que entendem que o impedimento está objetivamente dado, né?
O problema é que se declarar impedido na questão de união civil ou se declarar impedido numa outra questão, acho de aborto de anencéfalos, não sei, que ele também não participou porque também tinha atuado, se declarar impedido nessas questões me parece até simples. E acho que Agora, quanto ao voto de hoje, só concluindo, claro. Até alguns leitores mangaram de mim, tá vendo, você criticou, olha o voto que ele deu hoje. Bom, eu não sei como o ministro Toffoli vai votar. Eu sei que, ainda que ele tenha intenção de votar junto com o PT e os petistas e tal, hoje esta questão estava derrotada de saída, todo mundo sabia. O objetivo, o ministro Lewandowski hoje não queria ganhar. Ele queria, como se dizia antigamente, mover os tanques. Perfeito. Né? Não era para ganhar. E ele sabia, ele não ia queimar vela para uma causa que já estava morta. Quer dizer, queimar vela para uma má causa. Né? Eu queria registrar também o seguinte, que é excesso de zelo, excesso de polidez. E eu não estou sendo nem um pouco desrespeitoso, esse negócio de a namorada, vive junto é mulher, pô, nós todos sabemos. Isso aí... Sabe, também nas solenidades do Supremo, ela está lá, é apresentada como tal, enfim. Pronto. Isso vai ser lembrado para todos sempre nesse processo. Até o final dos tempos, quando alguém se lembrar desse ano e falar do Supremo ou falar da política brasileira, vai lembrar do juiz Toffoli especialmente. Porque eu acho que começou muito mal o julgamento nesse primeiro dia. Com ele não se declarando impedido, que seria um exemplo para o país tal. Ele falaria, olha, o que vocês estão falando, eu vou mostrar que eu não vou votar e por essas razões, etc. Segundo, a direção do ministro Aires Brito foi péssima da sessão. Ele falou grosso com o Toron, porque com o Toron, mas não falou grosso com o senhor Márcio Tomás Bastos e tal. Agora... E não falou grosso também várias vezes quis interromper, porque o Lewandowski não terminava a questão de ordem, e o Lewandowski não estava nem aí. Você acha 80 minutos do voto para a questão de ordem? Só um minuto, eu queria introduzir uma questão aqui que foi enviada, é uma pergunta do Hudson Nunes, nenhum parentesco, chegou pelo Twitter, dizendo assim, por que o Lula não é réu no processo? Eu só faria um parênteses aqui, só para pôr um pouco de pitaco nessa história. Tivesse o Toffoli, e acho que não deveria, mas tivesse se colocado como impedido, nós criaríamos talvez um problema enorme nesse julgamento, que foi o problema que nós tivemos quando julgamos a lei da ficha limpa, porque nós teríamos 10 ali, num caso de empate, teria toda aquela problemática de saber... Mas no caso do Collor foram 8, lembra que o Rezec se sentiu impedido? Mas poderia acontecer, poderia acontecer nesse caso o que aconteceu no ficha limpa agora. E aí nós teríamos... Mas o voto Minerva presidente lá no ficha limpa não valeu e resolveram parar para guardar não valeu porque o Peluso não quis exercer. Mas a gente não sabe como exerceria. Eu acho que para buscar um número par, um número ímpar, aí e só para buscar esse número ímpar, para daí facilitar a decisão, justificar a permanência do Toffoli, não dá. Eu acho que seria um exemplo para o país. Não justificaria por isso, mas... Ele mostraria, porque ele pode ficar mais de 35 anos, como nós sabemos, até a expulsória, vai demorar muito. Né? Será um grande ministro, eu acho que... eu gostaria que ele fosse. Mas eu queria que vocês comentassem, aliás, vamos ampliar aí a questão. Tem essa pergunta sobre o Lula e o Ricardo Ferreira, também pelo Twitter, pergunta o seguinte, quais são os principais réus do mensalão? Porque a gente sempre fala, vamos condenar, vamos absolver. Sim, mas quem? Tem alguns mais iguais que os outros, né? Eu vou falar do ponto de vista Lula do noticiário e da... Veja, primeiro que o Roberto Jefferson, a gente passou aqui no começo do programa, naquela abertura, apareceu ali o Roberto Jefferson, naquela coisa sua toda teatral, dizendo... O presidente disse, foi uma facada nas costas. Depois as lágrimas correram e não sei o que e tal, e o presidente não sabia de nada. A hora que ele disse, o presidente não sabia de nada, né? Veja só. Não, depois tirei a roupa do rei. Depois tirei a roupa do rei, mas aí já tinha consolidado. Seja lá o que tenha acontecido, então vou fazer de conta que eu não tenho uma opinião a respeito. Vou fazer de conta que eu sou um ministro supremo que ainda não votou. Seja lá o que tenha acontecido naquele processo, é impossível o Lula não saber. Impossível, dado o funcionamento do PT. O Lula decide quem é o candidato à prefeitura aqui de São Paulo. Chega e diz para Marta, sai daí, é ele. O Lula decide qualquer questão que diga respeito ao PT, ele é um oráculo. Né? Achar que ele não sabia das operações é excesso de ingenuidade.
Por que não foi denunciado? Porque provavelmente os vínculos que sustentavam a afirmação de que sabia e de que tinha dado ordem não estavam evidentes, em primeiro lugar, e porque se tinha criado a questão política. Ele não sabia. Né? Ele não sabia. O Jefferson ajudou terrivelmente nisso. Tentou voltar atrás depois, mas aí já era tarde. Jefferson Agora, é um dos principais. Eu acho, e quanto aos principais, pela ordem de principalmente, evidentemente é o José Dirceu, é o Marcos Valério, claro, porque é o operador ali, junto com Delúbio Soares, José Genuíno e João Paulo Cunha. O João Paulo Cunha, que era presidente da Câmara. Eu fiz um assim, porque não, que eu acho que digamos, a acusação que há contra ele não é exatamente de estar participando do centro do processo. Ele foi um beneficiário do esquema, né? Segundo a acusação. Eu acho que são esses. Vocês acrescentariam algum nome? Suprimiriam? Olha, a Procuradoria-Geral da República fez um trabalho dividido em 3 núcleos, né? Isso. O político, o operacional e o financeiro. No político são esses, já destacados pelo Reinaldo. No operacional, o Marcos Valério, claro, é o campeão. No financeiro, o Banco Rural que já tomou, certamente o Banco Rural está preparando, porque já tomou uma multa agora do Banco Central, né? E a participação do Banco Rural foi decisiva naquele que se chama, segundo a Procuradoria-Geral da República, com aquelas falsificações de balanço, de operações contábeis, tudo aquilo. Quer dizer, os diretores do Banco Rural, alguns ex-diretores inclusive, esses certamente estão entre os principais e dificilmente não serão condenados, né? Um deles tem como advogado o Márcio Tomás Vaz, que não fez parte do início do processo, porque ele era ministro da Justiça. Né? Banco Rural, Banco do Brasil, o Pizzolato também tem, porque tem uma coisa interessante que está no relatório da CPI, que é a forma como os empréstimos eram forjados. Quer dizer, então caía dinheiro do Banco do Brasil na conta do Marcos Valério ia lá, comprava títulos do BMG, e depois o BMG... Veja só, ele depositava dinheiro no BMG e aí o BMG emprestava a mesma quantidade de dinheiro para uma outra empresa do Marcos Valério. E com essa outra empresa do Marcos Valério passava a financiar operações do PT. Está na cara que você tem aí um processo de... Quer dizer, se não está na cara, pelo menos são operações muito estranhas, né? Você acha, essa alegação de falta de provas, você acha que ela se sustenta? Como é que você faria com a advogada? Porque eu vejo muitas provas. Eu acho interessante. Eu gostaria de talvez falar mais sobre isso depois de ouvir a defesa. Eu não acho que tenham tantas provas, eu acho que essas afirmações são afirmações da acusação. O que eu ouvi dos colegas é que as provas ali... muito poucas, ralas. Não acho que acho que a gente pode ter novidade quando a gente acompanhando o julgamento, olhar o que tem de fato, as testemunhas que foram ouvidas, o que efetivamente, porque uma coisa é o Roberto Jefferson por interesses ali políticos, seja lá quais, ir lá e denunciar o Zé Dirceu e falar do mensalão. Eu tenho dúvida. Tenho até medo de ser muito honesto, mas dentro do eu tenho dúvida, muito friamente, se o mensalão existiu. Mas eu quero que essa coisa do mensalão, de pagar agora você me ajuda a decifrar. Você acha que o mensalão não existiu? Eu quero ouvir, mas eu não acho que essa coisa é do jeito que está colocado. Minutinho que existia. Minutinho, eu queria que você me ajudasse. Pedir desculpa pelo embrolho é uma coisa. Por favor, agora eu coordeno. Eu queria que você me ajudasse, então, a decifrar um claro enigma. O que deu na cabeça do Silvio Pereira para fazer um acordo e cumprir uma pena por um crime que não existiu? Como explicar isso aí? Eu faria. Se eu fosse ele, eu faria. Mas se eu não se eu fosse ele, eu faria erro. Assim. Mas você vai se colocar num processo político dessa dimensão, sem dizer nada, para ver o que vai dar mas no final do processo. Mas se eu não fiz nada, eu fico indignado. Se eu não fiz nada, eu faço 6 meses eu fico, eventualmente, mas ele não. Deixa eu só... alegremente. Deixa eu colocar uma questão aqui. Deixa eu abordar uma questão que... E num sítio excelente, porque está o Pódio aqui do lado, que é um dos maiores criminalistas do país. Mensalão não existiu mesmo porque esse crime não existe. Não está no Código Penal, mensalão. O mensalão é um nome fantasia. Mensalão mensalão é como se chama, é um apelido. O que existe é corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro. Esses são os crimes que existem. Né? O mensalão, se o dinheiro foi usado para pagar mensalmente ou não,
se foi usado para pagar com essa ou aquela finalidade ou não, se algumas operações que eu peguei da CPI, comprovadas essas, é o que eu estou falando desse negócio de vai título, compra e presta, se essas operações foram feitas para comprar leite para criancinha, na origem elas continuam criminosas. A apropriação do bônus das agências de publicidade, do bônus de volume. Bônus de volume. Porque havia um contrato, a lei do Cardoso, contrato previa havia um contrato, o contrato falava, devolva, está escrito no contrato. A apropriação desse dinheiro, e depois, quando se olha esse dinheiro via Banco do Brasil, se esse ou não, um volume correspondente vai parar na conta dos que ficam distribuindo dinheiro para petista, isso é crime, no meu modesto entendimento. Chama mensalão, eu sei lá, se eles tivessem ido comprar para dar dinheiro para os velhinhos, a origem do dinheiro continua criminosa. Não, temos também... Já estamos num avanço. Também, não, já nós estamos vamos discutindo tratar a existência disso. do mensalão. Só um minuto, nós vamos tratar disso depois, ou talvez amanhã, né? Mais provavelmente amanhã. Temos também que esclarecer o depósito misterioso na conta do Duda Mendonça. Isso aí foi dito pelo Duda e isso ocorreu. Isso. De onde saiu esse dinheiro, que deveria ser pago pelo PT. Isso. E o candidato é responsável pela campanha. Pago no exterior em moeda estrangeira. Eu só queria registrar que na nossa enquete, 51% dos que votaram acham que não serão condenados os réus do mensalão. Pô, gente, 49% acham que sim, é bola dividida. Vamos ver se a gente ajuda a desempatar isso aí. Bom, nós vamos encerrando agora, nós vamos voltar amanhã, né, discutir o nosso... O que será a segunda sessão do Supremo. Eu queria saber se vocês, o que vocês têm a dizer nas alegações finais. Não é difícil para ser o mais sucinto possível. Bem sucinto. Bem sucinta. Eu acho que começou mal, eu não gostei, como eu disse, da sessão, não gostei da direção dada pelo presidente e temo como é que vai ser o andamento futuro do processo, não só em relação ao calendário, como a própria discussão, porque vai ser um momento que vai ter a condenação e vai precisar discutir penas e tal, né? Eu acho que o clima não foi muito bom, o que mostra uma coisa que eu sempre escrevi, falei. Eu acho que nós temos uma das piores composições do Supremo da história da República Brasileira. Perfeito. Pode, Val. Balanço do primeiro dia. Eu de novo vou discordar. Eu não vou aqui falar 7 horas, que eu vou dizer que eu estou... que isso é problema de jurista, né? A prolixidade. Acho... é o começo. É difícil. As pessoas ali divergem intelectualmente. Não acho que seja a pior composição, mas é uma composição muito nova. É uma composição... muita gente que entrou ao mesmo tempo no Supremo. Falta um pouco mais, talvez, de história. Quem tenha mais é Marco Aurélio, Celso de Mello, e isso prejudica um pouco, ou dificulta um pouco as discussões do dia a dia. De qualquer forma, a discussão é interessante. Claro que não precisa ser e não deve ser pessoal, né? Mas a divergência de opinião é o que faz um julgamento inteligente, interessante. Vamos aguardar para ver, mas eu tenho fé que seja um julgamento equilibrado e justo, é o que a gente espera. Fecho glorioso do Reinaldo. Glorioso depois desses dois é quase impossível, ou impossível. Veja, eu não gostei também do início, não. Eu acho que a linguagem do ministro Lewandowski foi um pouquinho beligerante, algumas palavras ali que me incomodaram. Ele voltou a reclamar do que ele chamou celeridade do processo. Eu considero, sinceramente, que beira o cinismo dizer que existe celeridade. Acho que não há. Ele poderia, inclusive, ter entregado aquilo que é uma revisão com um pouquinho mais de rapidez e aí a gente teria um prazo um pouquinho maior. Mas, enfim, as coisas estão aí. Acho que a gente terá alguns conflitos aí pela frente. Não gosto da composição também do Supremo, até, vou te falar, viu, Pô, até de gente com quem eu tenderia a concordar no voto, eu também não gosto. Tem coisa, acho que há uma certa fraqueza de argumentação ali, mas, de qualquer modo, o julgamento está aí, tenderá, sim, a ser histórico para o bem e para o mal. Eu entendo que eles não estão decidindo o destino dos 38, não. Eu escrevi isso hoje, já estão decidindo o destino de 200 milhões. Eu acho que vai ficar... Este julgamento significa o seguinte: os políticos, os homens públicos, podem ou não ultrapassar a linha.
Porque o que está a questão é, por que é que fizeram isto? Não fizeram isto só porque são maus, são larápios ou não sei o quê. O que estava em questão era a ordem democrática. Perfeito. Era o modo de funcionamento do Estado brasileiro. Era criar um colegiado dentro do próprio Congresso, financiado no mercado paralelo. Isto significa fraudar a democracia. E encerro dizendo o seguinte, ainda que fosse tudo caixa 2 para a eleição, eu diria tanto pior, porque então recorreram lavagem de dinheiro, etc, 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 para fraudar o processo eleitoral. E aí, de novo, remete à questão da democracia. A questão eleitoral, para mim, agrava o problema, embora seja coisa de outra ordem da justiça, né? E, finalmente, encerro dizendo, olha, seus ministros supremos, a gente aqui conseguiu discordar civilizadamente. A gente aqui é tudo aqui. Perfeito. Reinaldo, muito obrigado pela presensa. Roberto Pódio, obrigado. Foi um prazer. Marco Antônio obrigado. Villa, estaremos juntos amanhã novamente. Continue acompanhando conosco o julgamento do Mensalão. Até amanhã, depois do encerramento da sessão do Supremo Tribunal Federal.